Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos fazer a segunda parte do nosso tapete de leãozinho. Na videoaula anterior, eu ensinei para vocês fazerem a base redonda aqui. Eu expliquei para vocês como que faz a base menor e também a base maior. O início delas são exatamente iguais. Só que, como eu disse na videoaula na parte 1, a gente vai precisar de uma base menor, que eu fui trabalhando carreiras de repetições. Após fazer a primeira carreirinha de 24 pontos altos, eu fui fazendo 12 aumentos a cada carreirinha. E eu trabalhei até ficar com 16 pontos altos, um aumento. 16 pontos altos e um aumento na base menor. Na base maior, eu fui trabalhando até ficar com 20 pontos altos e um aumento. 20 pontos altos e um aumento, tá bom? Então, agora, eu vou estar ensinando para vocês como que você vai trabalhar a patinha, tá certo? Que é essa parte aqui, tá bom? Então, a gente vai dar início à patinha nessa videoaula agora. Bom, pessoal, agora que os nossos dois círculos já estão finalizados, o círculo maior e o círculo menor, vamos estar fazendo aqui a patinha do nosso leãozinho. Vamos fazer duas patinhas iguais a essa. Eu vou estar ensinando para vocês no branco, porque vai facilitar a visualização de pontos, tá bom? Então, para a gente dar início aqui, a gente vai começar fazendo um anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço da seguinte maneira. Com o auxílio aqui do meu dedo, eu vou passar o barbante por debaixo dele, vou deixar um pedaço um pouco maior de fio e vou dar 2 voltas na minha direção. Vou firmar aqui a ponta do fio, vou pegar agora a agulha para crochê, vou passar a agulha debaixo da primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar e vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o fio e faço uma correntinha. Aqui eu vou retirar meu dedo, o anel mágico já está formado e eu fiz uma correntinha para dar apoio. Vou subir aqui com mais 2 correntes para ficar com 3 correntes equivalente ao primeiro ponto. E agora, dentro do anel, eu vou fazer mais 13 pontos altos. Contando com as 3 correntes, vamos ter o total de 14 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu já fiz 3, contando com as 3 correntinhas. Eu vou completar 14 pontos, contando com as 3 correntinhas do início e já volto. Concluí, pessoal, 14 pontos aqui no total. Eu gosto de dar uma arrumadinha aqui. Além de puxar o fio do anel mágico para ir fechando aqui o meu círculo, eu gosto de dar uma organizada, de dar uma puxadinha para que o meu último ponto fique ao lado das 3 correntinhas. Então, após dar uma organizada, completei os 14 pontos contando com as 3 correntes do início, eu vou vir na terceira correntinha e vou estar finalizando a carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo. Para fazer um crochê disfarçado, a partir de agora, a gente vai fazer falso ponto alto. Então, eu vou dar uma alongada aqui da altura de um ponto alto e vou retirar minha agulha. Vou vir do lado avesso para o lado direito no próximo ponto e vou buscar essa laçadinha para o lado avesso do meu trabalho. Busquei a laçadinha para o lado avesso, eu vou puxar aqui para ficar escondidinho essa linha. Puxei, eu vou voltar pela frente no mesmo ponto onde eu busquei a laçada para o lado avesso e vou buscar uma laçadinha, ficando com 2 laçadas na agulha. Busco o fio, tiro essas 2 laçadas da agulha e faço agora uma corrente, formando assim o falso ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio, volto no mesmo ponto alto de base e trabalho mais um ponto alto, formando aqui um aumento neste ponto. Nesta carreira, em todos os nossos pontos altos, vamos trabalhar um aumento. Então, como a gente fez 14 pontos, vamos ter 14 aumentos. Em cada um dos pontos altos, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Como aqui, então, é apenas uma repetição, eu vou estar fazendo um aumento em cada um dos pontos altos da carreira anterior e já volto.
Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada trabalhando um aumento em cada um dos pontos altos feitos da carreira anterior. Falta fazer o aumento no último ponto. Então, aqui fica meio apertadinho porque a gente puxou, mas dá para fazer. Você pega na alcinha aqui e trabalha o último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para finalizar a carreira, você vai vir dentro da correntinha do falso ponto e vai finalizar fazendo aqui, então, um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, já alongue, deixe da altura de um ponto alto e retire a sua agulha. Vem aqui no próximo ponto, sempre com a agulha do lado avesso para o lado direito, no ponto ao lado, e vai pegar esse fio aqui e vai buscar para o lado avesso. Buscou para o lado avesso, você vai puxar aqui para esconder essa pontinha de fio. Puxou aqui, se você achar que está muito grande, você puxa aqui para regular o tamanho dessa alcinha aqui de trás. Aí, você vai voltar com a agulha pela frente, no mesmo ponto. E agora, vai buscar a laçadinha que está ali do lado avesso. Tá vendo que tem um fio aqui? Eu vou fazer de novo, porque tem um fio aqui desfiadinho, tá vendo? Então, tô com o barbante ali atrás, volto pela frente e busco o meu fio. Busquei, fiquei com 2 laçadas. Busque o fio, tira as 2 laçadas, busco o fio e faço uma correntinha. Aqui, pessoal, nessa carreirinha, a gente vai trabalhar agora um aumento, um ponto alto. Então, aqui eu volto no mesmo ponto de base e vou trabalhar um ponto alto para formar o aumento. Aí, no próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Feito o aumento, no próximo, trabalho apenas um ponto alto. Então, nessa terceira carreira, vamos sempre intercalar. Aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto, até chegar no final da nossa carreirinha. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui minha terceira carreira. Nela, a gente sempre vai intercalando. Aumenta um ponto alto, aumenta um ponto alto, até chegar no final. Então, aqui eu venho no próximo ponto, trabalho o aumento. E no último ponto, eu vou ter apenas um ponto alto. Aqui, pessoal, após fazer o último ponto alto, para finalizar a carreira, você vai vir dentro da correntinha do falso ponto e vai estar finalizando fazendo um ponto baixíssimo. Para fazer a próxima carreira, alongue da altura de um ponto alto, retire a sua agulha. Vem agora com a agulha do lado avesso para o lado direito no próximo pontinho e você vai buscar essa alcinha para o lado avesso do trabalho. Buscou aqui para o lado avesso, regule aqui para esconder essa pontinha de fio aqui da frente. Aqui é o seguinte, para fazer o crochê disfarçado, agora a gente não vai trabalhar aumento sobre aumento. Agora, eu vou trabalhar meu primeiro aumento no pontinho do meio. Então, agora, eu tô com o barbante aqui do lado avesso, eu volto no mesmo pontinho aqui pela frente, busco o fio, deixando 2 laçadas da mesma altura. Aí, eu tiro as 2 laçadinhas e faço uma corrente para estar iniciando a carreira com falso ponto. Só que agora, eu vou fazer o aumento no ponto da frente, que é o próximo ponto, que é aquele ponto sozinho entre os aumentos da carreira anterior. Então, eu venho no próximo ponto e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando o meu primeiro aumento. Agora, a gente vai ter nessa terceira carreira aqui, ó, contando apenas as de aumentos, sem contar de 14 pontos. Se você contar desde o início, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, essa é a quarta carreirinha. Nela, a gente vai ter aqui, ó, após fazer o aumento, 2 pontos separados. Por que que eu fiz só um? Para fazer o aumento aqui no próximo ponto. Aí, quando eu for finalizar a carreira, eu vou ter um ponto aqui para completar os 2 pontos, tá bom?
Então, agora eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Completei os 2 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Eu venho no próximo ponto e trabalho um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Note que aqui o aumento sempre vai dar naquele ponto que estava sozinho entre os aumentos da carreira anterior, tá vendo? Então, a gente sempre vai trabalhar a partir de agora o aumento sem ser na direção do aumento da carreira anterior, para o nosso crochê ficar mais bonito. E após fazer o aumento, a gente trabalha os 2 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. E assim a gente vai fazendo até chegar no final da nossa carreirinha. Completou os 2 pontos separados, trabalhe um aumento no próximo ponto. E assim você vai fazendo. O aumento, 2 pontos separados. Aumento, 2 pontos separados. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, tô finalizando então a minha quarta carreirinha. Nela a gente tem entre os nossos aumentos sempre 2 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Note que a cada carreirinha a gente sempre trabalha 14 aumentos. Então, eu já fiz o meu aumento de número 14, agora eu vou vir no meu último ponto e vou fazer um ponto alto. Como eu iniciei com um ponto, para poder fazer o aumento no próximo, para a gente sempre fazer de forma disfarçada, agora com esse ponto que eu finalizei, eu completei 2 pontos entre os nossos aumentos. Então, para finalizar, eu vou vir dentro da correntinha do falso ponto e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Sempre para iniciar a próxima carreira, alongue da altura de um ponto alto e retire a agulha. Vem sempre do lado avesso para o lado direito e vai buscar a laçadinha para o lado avesso do trabalho. Buscou a laçadinha para o lado avesso do trabalho, regule aqui para ficar apenas da altura de um ponto alto. Caso você ache que aqui ficou grande, é só você puxar aqui que vai diminuir a sua laçada. Deixou aqui da altura de um ponto alto, volte pela frente no mesmo ponto. Busque o fio, deixando 2 laçadas da mesma altura. Busque o fio, tire essas 2 laçadas, busque o fio e faça uma corrente. Dessa forma, você vai iniciar com o falso ponto alto. Para que o nosso crochê fique de forma disfarçada, sem ter aumento sobre aumento, você sempre deverá fazer o aumento intercalado. Nunca faça ele sobre o aumento da carreira anterior. Então, nesta carreira agora, eu vou optar por fazer os 3 pontos, um ponto alto para cada ponto alto feito, que é o que a gente vai ter entre cada um dos aumentos aqui nessa carreira. E após fazer os 3 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, no próximo ponto é que eu vou trabalhar o meu primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Por quê? Se na carreira anterior eu tinha entre os meus aumentos 2 pontos, na próxima eu terei 3 pontos igual fiz aqui. Então, eu já iniciei com os 3 pontos separados e trabalhei o aumento. Dessa forma, meu aumento não fica na direção dos aumentos da carreira anterior. Assim, o nosso crochê fica bem mais certinho. E agora, eu continuo fazendo os 3 pontos, um em cada ponto feito da carreira anterior. E após fazer os 3 pontos, um em cada ponto feito, eu venho no próximo ponto e trabalho o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E aí, eu continuo fazendo os 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Finalizados os 3 pontos separados, no próximo ponto, faço um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreirinha. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já estou finalizando aqui então. Vou contar aqui desde o início com vocês. A primeira carreira de 14 pontos. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, a gente está fazendo 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento. Então, no último ponto, eu vou fazer, então, o aumento de número 14, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Para finalizar, sempre você vai vir dentro da correntinha onde a gente fez o falso ponto e vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para darmos início à próxima, você vai alongar aqui, vai retirar a agulha. Vai vir agora com a agulha do lado avesso para o lado direito e vai buscar a laçadinha aqui. Buscou a laçadinha aqui, note que a gente está no pontinho do meio, tá vendo? Onde a gente fez os 3 pontos entre o primeiro aqui e o último aumento. Então, aqui, para ficar um lugar bem legal da gente fazer o aumento de forma intercalada, a gente já vai iniciar fazendo um aumento aqui. Então, vou voltar no mesmo ponto, vou buscar a laçada, deixando 2 laçadas da mesma altura. Tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha para iniciar o falso ponto. Vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto para formar o aumento. Então, nessa carreira, já inicio com o aumento, que já dá um lugar distante entre o último e o primeiro aumento aqui. E como a gente vai aumentando um pontinho a cada carreira, se na carreira anterior a gente tinha 3 pontos separados entre os nossos aumentos, nessa agora a gente vai ter 4 pontos separados. Então, no próximo ponto eu faço o primeiro ponto, no próximo o segundo, no próximo o terceiro e no próximo eu completo o quarto ponto. Toda vez que você completar 4 pontos fazendo ponto sobre ponto, você vai vir no próximo ponto e vai trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Finalizado o aumento, trabalhe novamente 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizados os 4 pontos, fazendo ponto sobre ponto, vem no próximo ponto, trabalhe o aumento. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui a carreirinha pra gente fazer a patinha do leãozinho. Então, aqui eu trabalhei até na carreira que a gente faz 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, tá bom? Aqui dá certinho. Como eu iniciei o meu com um aumento, vai sobrar exatamente 4 pontos para poder trabalhar. Então, aqui eu já fiz um, no próximo completo 2, no próximo completo 3 e no último pontinho eu completo o meu quarto ponto. Aqui já dá o tamanho necessário para nossa patinha do leãozinho. Então, agora eu vou vir dentro da correntinha do nosso falso ponto e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para fazer aqui esse desenho do formato da pata do nosso leãozinho, eu vou estar subindo com uma correntinha para ser equivalente a um ponto baixo. Aí, eu laço o fio. No próximo ponto, eu vou buscar a laçada e vou tirar tudo de uma vez só. Eu vou estar fazendo meio ponto. Laço o fio no próximo ponto, eu vou fazer um segundo meio ponto. Então, mais uma vez, para ninguém ficar com dúvidas, iniciei com uma correntinha para ser equivalente a um ponto baixo e nos 2 próximos pontos fiz meio ponto em cada um. Agora, eu vou laçar o fio, no próximo ponto eu vou estar fazendo um ponto alto de forma normal. No próximo ponto, um ponto alto também de forma normal, completando 2 pontos normais após os 2 meio pontos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base.
No próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, a repetição da nossa patinha vai ser o seguinte. Após fazer uma correntinha para ser equivalente a um ponto baixo, a gente vai fazer 2 meio ponto, 2 pontos altos, 2 aumentos, tá vendo? E agora, para continuar, a gente vai fazer 2 pontos altos normais, um em cada ponto alto feito da carreira anterior. Após fazer os 2 pontos, um em cada ponto de base, no próximo a gente vai fazer o primeiro meio ponto. Então, tira tudo de uma vez só. Laça o fio no próximo, vai fazer o segundo meio ponto. E agora, no próximo ponto, você vai trabalhar um ponto baixo. A gente fez o primeiro detalhe da nossa patinha do leãozinho. Agora, a gente vai laçar o fio e no próximo ponto, a gente vai fazer o primeiro meio ponto. No próximo, o segundo meio ponto. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, vamos trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, vamos trabalhar o segundo aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim. No próximo, vamos trabalhar um ponto alto normal. No próximo, o segundo ponto alto normal. No próximo, vamos trabalhar meio ponto. Então, a gente faz como se fosse fazer um ponto alto, tira tudo de uma vez só. No próximo, faz o segundo meio ponto. No próximo, um ponto baixo. Assim, eu finalizei o segundo desenho aqui da nossa pata de leãozinho, tá vendo? E agora, para fazer o terceiro, a gente vai trabalhar a mesma repetição. A gente vai iniciar fazendo meio ponto no próximo ponto. No próximo ponto, o segundo meio ponto. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, o segundo ponto alto normal. No próximo, vamos trabalhar o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, o segundo aumento, trabalhando os 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, o segundo ponto alto normal. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixo. Dessa forma, a gente finalizou, então, o desenho para ser o desenho da patinha do leão. Aqui, a gente já pode puxar um pedaço maior de fio e a gente já pode cortar, que a nossa patinha ficou finalizada. Vamos precisar de 2 patinhas, tá bom? Bom, pessoal, cortei aqui. Não se esqueça de embutir os pedacinhos de fio aqui que ficaram, tá? Você tem que embutir tanto o fio do anel mágico quanto o fio que a gente cortou. E como eu falei pra vocês, a gente vai precisar de 2 peças iguaizinhas pra ser a mãozinha aqui, a patinha do nosso leãozinho. Então, eu vou acabar de arrematar aqui. Lembre-se de arrematar o fio do anel mágico também, para não desmanchar o seu trabalho, tá certo? Bom, gente, pra fazer o detalhezinho da patinha do leão, eu peguei um pedaço aqui do barbante marrom café, peguei uma agulha de tapeçaria, e lembra que a gente fez aqui estilos desenhos para ser a patinha do nosso leãozinho? Eu vou estar fazendo aqui estilo uns cortezinhos para lembrar ainda mais a patinha do leão. Então, eu vou estar iniciando nessas 2 carreiras anteriores a essa que a gente fez aqui, esse detalhezinho. Então, se você contar aqui desde o início, ó, vai ser na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta carreirinha para a sexta, tá? Só essas 2 aqui já vai dar detalhezinho bem bacana. Então, aqui, primeiramente, eu vou virar aqui na mesma direção onde eu tenho aqui o primeiro pontinho e vou dar um nozinho. Realmente, aqui, pessoal, como o fio é de outra cor, vai mostrar. Então, aqui eu vou dar uma laçadinha, vou dar um nozinho, depois eu vou embutir aqui entre os pontos, tá? E depois eu utilizar a cola também de silicone.
Agora, eu vou introduzir do lado direito, na cabecinha aqui do ponto alto, e vou buscar o meu fio. Busquei o fio, agora eu vou levar ele pra aqui, cabecinha do ponto alto, passando de baixo aqui, e vou fazer um risquinho. Só isso, um bordadinho, tá vendo? Aqui, pessoal, a gente vai fazer outro bordadinho aqui nessa mesma direção, ó, nesse pontinho, até chegar nesse. Se você já quiser aqui, ó, dar um nozinho, cortar, pra depois embutir, novamente pode. Se você quiser ir direto, vai ter que caminhar até chegar ali, tá? Então, você dá um nozinho, não aperte demais aqui, pra não ficar repuxado a patinha. Aí, você deu o nozinho, vai embutir entre os pontos e depois vai tá pingando um pouquinho de cola de silicone, tá? Então, você vai passar aqui entre os pontinhos, pra não mostrar do lado direito aqui. Vou deixar pra embutir aqui depois e pingar a colinha no final. Então, vou cortar. Agora, eu venho na mesma direção aqui, onde eu tenho esse ponto baixo. Então, eu vou começar aqui, certo? Então, vou buscar o fio. Aqui eu coloquei desse lado só pra fazer uma marcação. Você pode fazer, pessoal, da forma que você preferir. Eu tô dando uma sugestão, tá? Então, aqui eu vou dar um nozinho. Só colar, pessoal, esse risquinho na parte da frente, eu acho que não segura. Então, passei aqui agora a agulha. Vou buscar o meu fio aqui pro lado direito da peça. E aí, eu vou vir debaixo da alcinha da correntinha, naquele lugar onde tinha aqui aquele estilo um ponto baixo, onde é o lugar menor aqui. E eu vou buscar o meu fio. Vai ficar assim. E eu vou fazer mais um risquinho aqui no outro ponto baixo e aqui no último ponto baixo também. Eu vou fazer 4 risquinhos desse. E eu não vou deixar ali ficar muito repuxado, tá? Então, eu vou fazer aqui os risquinhos. Quando eu tiver finalizado eles, retorno para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Bom, pessoal, finalizei aqui o bordadinho. Se você quiser contornar o seu tapete leãozinho de marrom, aí ficaria mais fácil fazer esse detalhe. Você faria o ponto baixo para cada ponto alto feito. E quando chegar aqui, você faz ponto alto triplo e prende aqui. Aí, você trabalha um ponto baixo para cada ponto feito, um ponto alto triplo ou quádruplo. Você enrola na agulha até eu dar o tamanho necessário. Vai ficar com um efeito também maravilhoso. Só que como eu tô fazendo um tapete que é uma encomenda e minha cliente não quer essa parte aqui de cor escura, eu vou optar por fazer o bordadinho. Aí, aqui no fundo fica feio, só que depois eu vou estar cortando aqui bem rente, vou pegar uma cola de silicone líquida, vou pressionar, então vai ficar só os nozinhos aqui mesmo, tá? Então, eu optei fazer assim porque a minha cliente não quer, mas já vou deixar a minha sugestão para você. Se você quiser contornar aqui, você também tem que contornar a parte do corpo também. A não ser que você esteja fazendo apenas o rostinho do leão e quer fazer a patinha e não quer fazer o final. Também dá certo, tá? O tapetinho é opcional. Então, tudo que você fez aqui no primeiro detalhe aqui da patinha, você vai fazer também na segunda patinha. Então, eu vou fazer 4 risquinhos aqui também. Então, eu vou fazer aqui no meu. Quando eu estiver finalizando, eu retorno para mostrar para vocês como é que ficou as patinhas finalizadas. Bom, gente, as patinhas do tapete do leãozinho vai ficar dessa forma aí, com esses 4 risquinhos em cada uma. Como a nossa videoaula já tá ficando bem longa, eu vou aproveitar e vou encerrar a segunda videoaula por aqui
e volto na terceira videoaula para a gente dar início à juba do tapete do leão. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!